Necessaire de verão. Vocês sabem do que a gente tá falando, né? Chegam as férias, a gente começa a caçar um filtro solar, um super creme para hidratar o cabelo, um hidratante mais fresquinho, esse tipo de coisa. E nesse episódio, a gente vai falar não só do quanto as marcas investem em inovação para criar produtos específicos para essa estação, mas também do quanto eles precisam ser ainda mais sustentáveis e gerar menos impacto na natureza e nos destinos que a gente costuma visitar. Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Todo mundo ama tirar férias com o verão à vista, que meio tá durando o ano inteiro também, né? Com o planeta em ebulição. Bom, é comum que a gente comece a planejar um destino. Muita gente gosta de viagens idílicas, paraísos tropicais para abrir a canga e ficar lá tomando sol o dia inteiro, né? Só que o problema é que quase ninguém pensa no seguinte: quando a gente se desloca para um destino paradisíaco, no final da temporada a gente deixa um monte de resíduo diferente por lá, né? Lixo mesmo. Por isso que a gente precisa pensar no impacto ambiental que as nossas necessaires têm quando a gente procura um desses destinos para recarregar as nossas energias, né? Eu sou Isa Deson, especialista em tendências. Estou aqui com a Vânia Goy, minha parceirinha de bancada, de pesquisa. E a gente vai falar um pouco sobre possibilidades, ideias e inovações que ajudam a gente a diminuir o nosso impacto ambiental durante o verão. Impacto ambiental tem tudo a ver com plástico, primeiro, especialmente se a gente pensa em praia. Só para contextualizar, globalmente a poluição plástica mata 100 mil mamíferos marinhos por ano. E os recifes de coral, que sustentam de 25% a 30% da vida marinha, também enfrentam ameaças devido não só ao plástico, mas também a resíduos químicos despejados no mar. Claro que a gente está falando de quantidades industriais, mas a gente também está falando de componentes que estão ligados aos produtos que a gente consome. O esbranquiçamento de corais é uma verdadeira questão que é diretamente impactada pelos produtos que a gente usa, por exemplo, né? Mas esses e tantos outros dados absolutamente assustadores vocês podem encontrar no documentário que já tinha viralizado em 2021, que é o Seaspiracy, que fala especificamente sobre o impacto da poluição e da pesca, pesca predatória aqui, né, nos oceanos e recifes de coral. A gente vai falar muito sobre carbono nesse episódio, um assunto meio subestimado quando a gente pensa em impacto ambiental. Mas tem um relatório da McKinsey que fala que os oceanos e as costas absorvem aproximadamente 40% do carbono emitido pela atividade humana desde 1850. Eles já armazenam até 30 bilhões de toneladas de carbono, o que é um montante total, mais ou menos, da emissão global do ano de 2021. Então, a gente está falando assim, quanto mais a gente preserva a vida dos oceanos, mais a gente também preserva a nossa vida. Por isso que, quando a gente pensa em crise climática e a destruição desses habitats naturais para a fauna que ali habitam, poluição, pesca predatória, a gente precisa pensar que, além de ameaçar a vida, eles também minam esse papel natural que os oceanos têm e que ajudam nesse caos ambiental, né? Pois é, e só foi esse ano, depois de uma década inteira de negociações, que a ONU alcançou um acordo de proteção dos oceanos, e a gente estava lendo uma matéria da BBC que apontou que chama o Tratado do Alto Mar, tá? Tem o objetivo de proteger 30% dos mares em áreas protegidas até 2030. É um acordo que está especificamente visando salvaguardar e recuperar, que é o mais importante, a natureza marinha. Então, se preocupando em limitar a pesca, em pensando nas rotas de navegação e em todas as atividades de exploração marinha. A gente está falando, como dito lá no começo, de quantidades industriais, de atividades em uma escala enorme, mas a gente não pode esquecer que isso também tem a ver com o uso de plástico, que embala um monte das coisas que a gente acaba consumindo, que a gente fala de plástico de uso único, que, enfim, você usa no shampoo e ele vai ser descartado na sequência. Para você ter uma ideia, tem uma matéria desse ano publicada na GCI Magazine que aponta que nos Estados Unidos quase 8 bilhões de unidades de plástico rígido foram criadas para embalar apenas produtos de beleza e cuidados pessoais. E esse é um dado de 2018, tá? Ou seja, apenas Estados Unidos, apenas beleza e 2018. Então, a coisa é
muito assustadora, e isso é o que leva ao microplástico, né? Isso sem falar nos ingredientes que têm baixa ou lenta biodegradabilidade e são extremamente prejudiciais à vida marinha. Por isso que falar de biodegradabilidade e falar da possibilidade de reuso e de reciclagem é tão importante e é tão urgente. E o que não falta é pesquisa e inovação nesse setor. A gente tem visto cada vez mais marcas mais preocupadas, enfim, com o impacto ambiental ou redução do impacto que tem. A gente falou disso em um episódio recente. Talvez não dê para a maioria dos produtos serem feitos de forma 100% perfeita, mas reduzir o impacto é uma prioridade, enfim, de majoritariamente grande parte das indústrias que a gente trabalha, né? De um lado a gente vê uma evolução cada vez maior de governos, legislações, pactos, tratados, tentando ajudar a segurar o tranco, vamos dizer assim. E por outro a gente vê muita inovação acontecendo, por exemplo, produtos sólidos de uma série de linhas, biotecnologia, ingredientes de baixo impacto, tudo tentando olhar também para uma extração menos agressiva de determinadas matérias-primas. E claro que o campo da embalagem é um grande assunto que precisa ser aprofundado. Quando a gente pensa em embalagem, usar plástico reciclável ou criar embalagens que possam ser recicladas, e esse não é um processo simples, quando a gente pensa que elas têm o pump, a mola, 1000 pequenos componentes. A tampa é um babado, super difícil de reciclar a tampa, gente. Ainda é apontado como um diferencial pelas marcas, mas com esse tanto de problema relacionado ao lixo, eu amo que você fala, né? Já devia ser obrigatório por lei, né? Ter soluções mais inovadoras ainda, né? Eu entendo você, marca, que está se esforçando para isso, mas devia ser o mínimo. A gente não precisar matéria-prima virgem para esse tipo de coisa, né? Então tem muita marca que a gente já admira, que está no radar, que está esforçada, ou porque nasceu, né, nativa ecológica, ou porque está fazendo um esforço muito grande para se transformar, muitas disponíveis no Brasil, e algumas brasileiras mesmo. E o que a gente está vendo é que elas estão realmente buscando transformar os seus portfólios para reduzir impacto, né? Sim, e eu gosto de uma coisa que você fala também, de como sustentabilidade não tem que ser fator de concorrência, né? Que a indústria tem que estar toda junta, dividindo conhecimento, né? Se você está sendo sustentável para concorrer, você já perdeu o próprio essência da ideia da sustentabilidade. Estamos no mesmo planeta, né? Precisamos correr. Bom, quero dar um exemplo aqui de Davines, apoiadora desse episódio, uma marca muito encantadora, italiana, que nasceu na década de 80 já pensando em impacto ambiental, em como cultiva os seus ingredientes, porque as fórmulas têm altos índices de naturalidade, como esses produtos são feitos, como eles são distribuídos. Eu gosto que as fórmulas têm, no mínimo, um percentual de quase 80% de ingredientes biodegradáveis, e é muito importante a gente não só falar de naturalidade, a gente também falar de biodegradabilidade. Esse ano eles lançam aqui no Brasil uma linha, a Sul, que é uma edição limitada, focada no tratamento pós-sol, especialmente de cabelo. Davines é super famosa pela performance dos produtos. Quem conhece sabe que está disponível em vários salões no Brasil. Então, dá para imaginar que essa linha especificamente, pensada para danos, é ainda mais potente. Essa formulação tem extrato de uma frutinha cítrica que chama mirtifolia cítrica, também conhecida como quinoto. É isso? É isso, que tem também um refrigerante super famoso na Itália, tipo o Guaraná deles. Sei. Bom, ela é super rica, como dá para imaginar, em antioxidantes, em propriedades anti-inflamatórias, em vitamina C, que ajudam a proteger e recuperar a fibra do cabelo e da pele, que é causada pela exposição solar prolongada, para você que fica lá tomando sol o dia inteiro. Não, e tem uma curiosidade a mais. O ingrediente ele é proveniente de um projeto que chama Slow Food Presidia, que é uma iniciativa global que atravessa 79 países, mas que começou na década de 90 na Itália e que é meio que a mãe do movimento de sustentabilidade por uma perspectiva da gente sair do frenesi. Né, sair. Então vem com esse nome de slow food pelo tempo do cultivo, pela sazonalidade, etc. E esse projeto tem o objetivo de mapear alimentos que corriam risco de extinção. E não só vegetais, né? Porque a gente pensa em cultivo, mas tem tudo, né?
Tem pão, tem queijo, tem carne, tem doce. Eles, inclusive, ressuscitam muitas técnicas que tinham esse risco de ser apagada, de desaparecer, né? Tudo isso devido à superindustrialização. Então, o slow food veio como uma resposta ao fast food, vamos dizer assim. E o que é bacana é que isso tudo estimula uma cadeia de produtores, de mercados, de saberes tradicionais, de agroecologia, e que amplifica a presença, fornecendo, por exemplo, ingredientes para marcas como a Dáveres. Então, é bem interessante esse ciclo fechado aí. Essa linha tem 3 produtos, shampoo, né, para ajudar a limpar, mas ele também é mais hidratante, máscara nutritiva e leave-in, que tem filtro UVB para proteger a cor e proteger do ressecamento causado pelo sol. Claro que as embalagens plásticas são recicláveis, mas elas também são feitas de fontes 100% renováveis e vegetais. Ou seja, dá para fazer diferente, né? Sim. A gente vai trazer algumas outras marcas. Uma é inglesa, eu vou soletrar porque eu não sei falar isso. SBTRKT, que é toda feita de produtos sólidos e as embalagens são compostáveis diretamente na composteira caseira. Sim, eu tenho composteira caseira, a Vânia também é fã. Que não é uma coisa óbvia, né? A embalagem ser compostável domesticamente, né? Porque o que a gente não saca é que muitas vezes, né, alguma coisa feita de papel, ela também é revestida por plástico, ou ela leva pigmentos, poluentes, então não é só ser papel, assim, né? Sim. Tem vários truques. Acho que uma das coisas legais nessa marca inglesa, que a gente nunca tinha visto, é um cleansing balm para tirar a maquiagem, sólido, naturalmente, ele parece um sabonete. Tem o mesmo esquema dos que a gente gosta. Ele derrete a maquiagem e vira uma emulsão em contato com a água, sem deixar resíduo na pele, sem deixar aquela sensação oleosa. E achei muito esquema para ficar no chuveiro e também fácil de levar na mala e na nécessaire, gerando menos impacto, tanto com a formulação que vai pelo ralo, quanto os elementos que acabam indo para o lixo, né? A Hackles é outra marca que está sempre no nosso radar. Eu acho que ela é a mais futurista das marcas verdes que a gente tem. Que a gente fala o tempo inteiro aqui, né? Ela usa cogumelos, algas, muita biotecnologia, repensa a fórmula e agora está investindo em novas embalagens. Então, ela lançou toda a linha de skincare com a Vivomer, que é um biopolímero feito a partir de micróbios e que também é compostável em casa, o que significa que permite a decomposição das embalagens sem gerar microplástico. Uau! Até a Estée Lauder, só para vocês terem uma ideia, já investiu na Hackles justamente por ela ir nessas fórmulas que são pensadas 100% naturais, 100% sustentáveis e altamente inovadoras. Tem uma outra marca muito legal, a UC, que a gente fica muito de olho e foi eleita como um destaque pelo WWD. Eles trabalham com ativos de algas, ingredientes marinhos, mas ela está super engajada em ajudar outras empresas a terem o selo Ocean Positive e, para além disso, emitir carbono positivo. Então, não só neutralizar as emissões, mas mais do que compensação, né? Acho essa meta muito legal também. A gente tem que mudar um pouco essa narrativa. Sair só do baixo impacto, menor impacto e daqui a pouco chegar no impacto positivo mesmo, né? E lá fora a história de biodegradabilidade está acelerando muitas tecnologias, né? Ou seja, a gente está olhando para essas que decompõem em casa, como a gente já falou, para algumas que decompõem na água mesmo. Então, por exemplo, a Noble Drops, que a gente adora, já fala há 50 anos aqui. Que é uma fornecedora para várias marcas que estão usando isso. É tipo uma cápsula gelatinosa. Então, já vem com a sua dose de shampoo. Ele derrete, você passa no cabelo e não tem embalagem, basicamente, né? Exato. Tudo que vai pelo ralo é, enfim, biodegradável. E o que é interessante que a gente está vendo é também lenço umedecido, né? Que seja para beber ou para tirar maquiagem, cotonete, fralda, tudo isso vai precisar mudar. A gente vai precisar de composteiras gigantescas para compostar todas as pequenas coisinhas que a gente fica usando. Mas se a gente fizer composteiro tamanho de aterro de lixo, já tá show, né? Vamos pensar assim? Isso sem falar nas 1001 marcas australianas que a gente fica de olho, né? Tem a Sunburn, tem a Ocean Australia, várias outras que a gente citou num episódio específico sobre proteção solar, porque eles são muito focados nessa história de preservação dos recifes de coral. Isso se dá porque vários filtros
eles são feitos com oxibenzona, que é esse componente super prejudicial que acaba embranquecendo os recifes, né? Pra quem não sabe, o embranquecimento é o caminho para a morte do Do coral, coral. né? Então, quando você vê corais que ficam cinzentos e brancos, ou eles estão doentes ou eles já morreram. E aí, gente, seja na embalagem ou na formulação, a gente já percebeu que biodegradabilidade é um tema muito importante quando a gente fala de cosmético. E o que é interessante a gente lembrar é que isso determina o tempo que o produto leva para se decompor no meio ambiente, né? Então aqui eu vou pegar uma palhinha da engenheira ambiental, que é musa nossa. A gente já teve o prazer de trabalhar com ela, mas se pudesse trabalhava muito mais, que é a Aline Matuja, e ela explica: tudo é biodegradável, a questão é o tempo de decomposição. Então o plástico de 400 anos de decomposição é uma porcaria por causa disso, além de, obviamente, gerar o subresíduo do microplástico, né? Então a gente tem aí um grande desafio, que é encurtar esse tempo de biodegradabilidade com menos resíduo nocivo. Sim, porque a previsão é que até 2050 o plástico vai superar o peso de todos os peixes no mar, já que aproximadamente 10% de tudo que a gente produz é reciclado. A Ocean Literacy, da Unesco, aponta que 80% da poluição marinha é composta por resíduos plásticos que levam cerca de 500 a 1.000 anos para se degradar. Então, 8 a 10 milhões de toneladas de plástico entram no oceano anualmente. Essa conta é inimaginável, né? Ainda falei por baixo, falei 400, achando que era muito, veja. Por isso que a gente precisa ficar de olho não só na forma como a gente consome, então olhar todos esses detalhes de biodegradabilidade das fórmulas ou do que as embalagens são feitas é super importante, mas é também muito importante entender como a gente descarta, especialmente quem está acostumado a ter coleta seletiva, como por exemplo a gente tem nos bairros que a gente mora aqui em São Paulo. Precisa lembrar que nem todo paraíso tropical vai ter coleta seletiva. Então, se não tem onde reciclar, você vai voltar com essa necessaire com os mesmos potinhos que você levou, né? Porque eu acho que a gente ainda tá num processo, eu falo, gente, reciclar a gente tinha que ensinar na escola, mas séria, não só, tipo, separar o papel e tal. Entender como é que faz, abrir o potinho, usar até o fim, separar a tampa. Ver a treta que é quando chega na cooperativa, que não dá para reciclar. Pra gente ir aprendendo, enquanto a gente não consegue delegar isso de uma forma correta, porque o nosso sistema não permite, né? Mas o legal é que tem algumas organizações focadas na faxina física, e isso é uma coisa que nos interessa, né? Uma das mais antigas, coitada, só tem 10 anos, é a ONG Ocean Cleanup, e ela desenvolve e escala tecnologias para livrar os oceanos de plástico, fechando fontes de poluição, né, que levam o lixo diretamente para o mar, e também limpando o que já acumulou no oceano. Não, e eu acho muito legal que tem vários memes rolando, né, desses robôs que você vai citar. Vários shorts no YouTube, Reels no Instagram, falando, nossa, a maior quantidade de plástico que já retiramos do oceano. Eu também acho bom quando isso viraliza, porque é uma forma de educar também, né? Não, e me ajuda. Eu vou à praia e volto com uma sacola de lixo. Por onde eu vou, eu tô buscando lixo. Eu fico Sim. louca com essas coisas. Então, precisa ter ISAs em escala, entendeu? Para isso ter resultado, E isso chegou na NASA. Então, a NASA agora tem microsatélites para ajudar a gente a detectar a concentração de microplástico no oceano. E não sei se vocês já viram microplástico, né, gente? É como se fosse uma poeira. Não tô falando de pedaços de plástico. É uma garrafinha, Você consegue identificar. E aí tem o Bee-Bot, que é um robô de limpeza de praia 100% elétrico, e ele é tipo uma peneira mecânica que vai passando areia ali e removendo esses resíduos, e ela pode limpar 3.000 metros quadrados de praia por hora, com uma profundidade de até 10 centímetros. Então a coisa está começando a ficar mais sofisticada. Tem outro robô, né, o Water Shark, que foi desenvolvido para remover entulho plástico, também microplástico, óleo e outros detritos que ficam flutuando na superfície das águas. Ele pode coletar até 500 quilos de detritos por dia. Então, a gente falou lá no começo sobre o tanto que os oceanos capturam de carbono de forma natural. Por isso que a gente está tão animada com satélites e robôs que estão ajudando a limpar, né, esses capturadores naturais de carbono. E quando a gente pensa em inovação, a gente também está vendo muitas startups que nunca antes ligaram muito para o oceano, inaugurando uma conversa sobre o novo ouro da vez, que é o crédito de carbono azul,
que é justamente esse carbono sequestrado, armazenado e liberado pelo ecossistema natural, costeiro e marinho. Tem uma plataforma, agrist.org, que é uma plataforma de conteúdo independente sobre assuntos climáticos, que aponta que os mercados de carbono azul podem valer 540 bilhões de dólares até 2050. Ou seja, se dá dinheiro para o capitalismo, né? Que bom que tem benefícios ecológicos e ambientais, porque aí engata economicamente. A gente vê que alguns governos, como por exemplo das Bahamas, já estão começando a apoiar iniciativas de empresas que compram crédito de carbono azul para incentivar a preservação de mais de 1.500 quilômetros quadrados de mangue e ecossistemas marinhos, e também empresas como, por exemplo, Apple e Gucci, que estão lançando projetos focados em carbono azul para financiar, por exemplo, a preservação de manguezais, né? Que é o berço de tudo, tá, gente? Aquático, vem tudo ali. E aí, voltando para a Davines, que a gente já contou que é nossa apoiadora, a gente vê muitas coisas interessantes acontecendo ao longo do que a gente não vê como consumidor, né? Do que a gente não participa. Então, a fabricação dos produtos é feita em Parma, na Itália. Eles utilizam energias renováveis e têm 100% das suas embalagens compensadas em carbono, além de manter, desde 2021, uma parceria com a Plastic Bank. A Plastic Bank é uma empresa social que constrói um ecossistema de reciclagem de plástico ética em comunidades costeiras e reprocessa os materiais para a reintrodução na cadeia de abastecimento da produção global, ou seja, para a gente não precisar usar matéria-prima virgem. Eles vivem um ciclo, com muito começo, legal. meio e fim, e voltam para esse ciclo, né? E aí os catadores locais que estão ligados ao projeto podem usar todo esse plástico oceânico como um bônus ou uma moeda de troca que dá acesso a alimento, a combustível para cozinhar, seguro de saúde. E, gente, só entre 2021 e 2022, a união das duas empresas da Davines com a Plastic Bank já retirou quase 900 toneladas de plástico nos oceanos nas costas do Brasil, das Filipinas e da Indonésia. Basicamente, para cada produto vendido, Davines retira essa quantidade equivalente de plástico do meio ambiente. Isso faz parte de uma meta ambiciosa do grupo, que é abandonar a utilização de materiais virgens provenientes de combustíveis fósseis. De 2014, quando 100% das embalagens eram provenientes de materiais virgens de petróleo, até 2021, esse percentual foi reduzido em pouco mais de 60% por conta dessa mudança para plástico reciclado ou de fontes vegetais renováveis, né? Para a gente ir fechando aqui, eu vou dar o exemplo da marca mais radical de todas, que é a Patagônia, pioneira no ativismo ambiental. O case global, né? Tu falou desse assunto, vem o case de Patagônia, né? Que começou com esse raciocínio lá na década de 70, e o mote, tipo, sei lá, o propósito, a missão e visão da empresa, tudo está em volta de salvar o nosso planeta natal. Eu acho importante a gente falar que justamente esse tipo de marca vem e nos anima tanto, porque é uma marca que entendeu desde o início que se ela vende roupa para você estar na natureza, o mínimo que ela deveria fazer é se preocupar pela natureza. Não é um raciocínio natural para todo mundo, mas pensa, faz sentido, né? E claro que Yvon Chouinard, o fundador, chocou o planeta no ano passado quando ele declarou que transferiu a Patagônia para o Patagonia Purpose Trust, uma organização sem fins lucrativos, que é a Holdfast Collective, tudo isso para destinar todo o lucro da empresa para combater as mudanças climáticas e proteger áreas subdesenvolvidas. Basicamente, o herdeiro da Patagônia é o meio ambiente. Sim. Depois de muitos anos de capital acumulado, né? Também. Sim. Mas sim, chique. Acho bacana. Bacana. Bom, a gente cultiva aqui essa esperança. Eu aprendo a ser otimista com a Isa Deson. Mas, enfim, a gente cultiva aqui uma visão de que esses sistemas muito gigantescos, essas marcas que têm escala global, estejam interessados em desenvolver tecnologia, porque é possível, de fato, requer investimento e disposição para mudança, porque as coisas como a gente fazia
não serão feitas mais da mesma forma. E do nosso lado aqui, vamos fazendo a nossa parte nessa reta final da cadeia, né? Vamos melhorar nossas escolhas. Acho que é só isso que a gente pode fazer por enquanto. Sim. Bom, queremos agradecer a Davines por nos ajudar a enriquecer essa conversa tão urgente, tão necessária, sobre todas as iniciativas que a gente pode fazer em prol do meio ambiente. Desejar um bom verão. Aproveitem, usem filtro solar, produtos biodegradáveis. Tragam de volta as suas embalagens vazias. É isso, gente. A gente veio aqui também tentar ajudar e trazer algumas respostas, não é? Bom, esse episódio foi gravado nos estúdios do Iguatemi, nosso apoiador master. Estamos aqui bonitinhas, vestidas de dry club. Eu tô usando Isabela Job, Vânia tá De André Marques. chique. Toda a pesquisa do Tchau Bela é feita pela Larissa Nara e o Felipe Stoffa. A Catrina Carta Covari, que é responsável pelo roteiro, a trilha do Alex Batista, todas as artes são desenhadas pela Núbia Lima e a produção é da agência On The Nose e da Space House. Então ativa sininho, notificação, segue no YouTube, no Instagram e semana que vem tem mais. Até semana que vem. Tchau, Bela!